Este mês de outubro nós queremos falar sobre os 500 anos da Reforma, e nós sabemos que para isso acontecer nós temos que trabalhar um lex continuo, um sermão, uma mensagem em série, para a gente poder compreender o significado de tudo isso, desses 500 anos em que a Reforma nos foi proposta. Nós queremos acreditar que a igreja precisa conhecer, saber, ela precisa ser orientada sobre o que significa para cada um de nós a Reforma, que começou com as 95 teses de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Essa reforma, ela tem como propósito de mostrar realmente para nós. Nós queremos declarar um pouco sobre esse propósito, esse declínio da igreja, porque depois de alguns anos houve a necessidade da reforma. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso aí, pedir a Deus que nos abençoe, que nos traga direção, que nos traga graça, e falar um pouquinho sobre esses pais da igreja, né? O que diz respeito à proposta de fé de cada um de nós. Abram as vossas Bíblias em Romanos, que aqui revela de uma forma bem específica quando tudo começou, e eu vou falar um pouquinho da história dessa reforma do protestantismo. Romanos, ele retrata um versículo, ele traz um versículo de uma forma bem explícita, que foi o versículo que trouxe o princípio da reforma do protestantismo no mundo, começando na Europa, mais especificamente em Wittenberg. E essa proposta da reforma veio porque houve uma necessidade de entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um monge alemão, como vocês todos sabem, chamado Martinho Lutero, ele é enviado para Wittenberg, e lá nessa cidade ele começa a estudar teologia. E dos princípios da teologia, ele começa a ler a Bíblia. A Bíblia até então não tinha a sua tradução para o alemão, era apenas no latim, era uma Bíblia escrita no latim, e ele foi estudar no latim, e no latim ele foi compreendendo algumas posições. Dentro dessa compreensão, ele lê Romanos, capítulo de número 1, versículo 17. E esse versículo muda a história da igreja na face da terra. Romanos, capítulo 1, versículo 17, fala concernente a essa mudança de todo o processo. Eu vou ler este texto, esse versículo, depois eu volto lá no século I e nós vamos conversar sobre o princípio da reforma no mundo, começando na Europa, especificamente em Wittenberg. Capítulo 1, versículo 17, Romanos diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Digam glória a Deus. Nós já oramos, lemos um versículo. Eu preciso muito que você preste atenção na minha fala. Eu quero verbalizar aquilo que vai entrar no seu coração e compreender a história da reforma do protestantismo no mundo. No século I, a igreja, ela teve a sua ascensão, e Deus preparou 3 povos específicos num tempo de muita glória, num tempo de plenitude, que foram os gregos, colocando a sua cultura, que foram os políticos, na verdade, de certa forma, no sentido de Roma, ou Império Romano, que vieram com a sua linha de raciocínio política, e depois a religião através dos judeus. Então, na plenitude dos judeus, dos romanos, hoje os italianos, e na plenitude dos gregos daquela época, hoje os nossos maiores filósofos do mundo, né, que vieram desta origem. Então Deus prepara 3 povos específicos para a vinda de Jesus. Jesus vem em meio a um momento de glória, de uma plenitude dos tempos, melhor momento em que Deus podia preparar para que os povos pudessem conhecer a pessoa de Jesus. Isso ocorreu, ele veio e ele transformou a humanidade, como alguns dizem, como estadista que era, e como um grande homem, um homem que revolucionou o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso amado Deus. E ele traz então os princípios do cristocentrismo, tentando
desvincular, o antropocentrismo, que era o homem no centro de tudo. Então ele tenta tirar o homem do centro e ele faz com que isso aconteça, e ele traz o cristocentrismo, colocando Cristo, ele, no centro de todas as coisas. E o tempo foi passando e vieram coisas diferentes num período chamado de era o período apostólico. Esse período apostólico foi um período em que a igreja mais cresceu na face da terra. A igreja cristã primitiva conseguiu atingir, no princípio da sua estadia na terra, 50% do evangelismo daquilo que eles se propunham, até chegar a quase 100%. Os romanos contribuíram muito, de certa forma, com a perseguição, com estradas, com asfaltos e outras coisas mais, e eles foram contribuindo, assim como os gregos, trazendo linha de raciocínio cultural, e os judeus com a sua religiosidade. Agregaram-se valores nessas três potências mundial, que era os romanos, os judeus e os gregos, e com isso o evangelho foi difundido, ele foi impetrado, ele foi ministrado, e eles alcançaram o mundo da época. Dentro desse alcance, começou a existir uma certa perseguição, começou a perceber-se que o cristianismo era algo rentável, porque os cristãos da época, eles não negavam a sua fé por nada. E começou então nessa era apostólica a perseguição da igreja. Com essa perseguição, entendia-se que quanto mais perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto mais enclausurados, mais ela se propunha a colocar-se à disposição do evangelho e fazer com que o evangelho pudesse ser transformador para as vidas, aonde quer que fosse, onde quer que estivessem. E isso aconteceu. Houve um crescimento avassalador da igreja primitiva. E eles perceberam, especificamente em Roma, os césares da época, eles começaram então a perseguir, colocar decretos contra todo o povo de Deus, contra todo judeu, contra todo aquele que professasse uma religião como o cristianismo. E os césares então se propuseram a perseguir a igreja que estava em crescimento. Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, mas os cristãos começaram então a ser perseguidos e mortos em arenas, com fogos colocados aos pés dos cristãos, com queimando vivo, eram colocados em arenas e eram perseguidos e eram comidos por leões, eram mortos por gladiadores, e houveram todas e quaisquer as tentativas de acabar com a igreja, de destruir o princípio do cristianismo. Mas quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais se perseguia a igreja, mais havia a expansão da mesma na face da terra. E então começou-se a perceber que o cristianismo era muito forte, era algo que era praticamente indestrutível, algo que nenhuma política, nenhuma outra religião, nenhum tipo de dogmas, paradigmas ou qualquer outra coisa que se propusessem a fazer não teria a mínima condição de destruir o cristianismo, mais especificamente de acabar com os cristãos da face da terra. Então, por volta, no início mais ou menos do século IV, mais especificamente em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele resolve se autodeclarar cristão e impetra a lei que todo ser de Roma, que todo ser que morasse em Roma, todo ser que estivesse passando por Roma, sejam eles gregos, judeus ou romanos, deveriam professar o cristianismo. E o cristianismo então começou a ter o pior dos seus momentos. Anteriormente havia se instalado a ortodoxia, e na ortodoxia colocou qualquer tipo de arranhuras, qualquer tipo de paganismo fora do evangelho. Mas com a instituição de Constantino, em que naquela época, 303 depois de Cristo, no princípio do século IV, quando ele institui especificamente que a religião oficial de Roma era, de fato, o cristianismo, começou então a existir um tipo de arranhura dentro do evangelho perseguido que havia na época. E nesse evangelho da perseguição, começou a ouvir e a ver e a se perceber tantas coisas que trouxeram malefícios ao cristianismo. Dentre elas, começou-se a excluir a ceia.
a ceia passou a não pertencer mais a todos, mas a um tipo de clero apenas. A ceia passou a não ser mais distribuída para todos os seres que ali estavam e que tivessem condição de participar e que pudessem participar. Então a ceia, ela foi enclausurada para um clero, e nesse clausuramento somente aquele que oficiava, um cardeal, podia participar, e as pessoas começaram a ficar de fora do partir do pão, que era especificamente bíblico. Começou então a haver uma proibição da leitura de qualquer coisa que pudesse trazer esclarecimento. E nesse princípio então começa a existir uma arranhura dentro do cristianismo, que era infalível naquele período, e começou a existir então alguns problemas de ordem moral. E com essa instituição do paganismo, todo ser pagão ou todo ser cristão era obrigado a ser cristão dentro dos princípios de Constantino. Então começaram a vir para o cristianismo pessoas que não haviam abandonado nenhum tipo de crença mundana. Começou a vir para o cristianismo pessoas que não abandonaram o paganismo, pessoas que idolatravam cosmos e outras coisas mais. Começou a vir para o cristianismo um monte de situações que começou a trazer malefícios ao cristianismo real, vivo e verdadeiro. E com isso, as arranhuras do evangelho, com isso começaram a existir situações completamente adversas, e aí houve então o declínio, e houve a quebra e a queda moral da igreja. Aquilo que parecia ser o grande avivamento, porque todos agora eram obrigados a ser cristãos, começa a ser o declínio moral da igreja. E começou a existir então uma situação muito difícil naquele período. E com essa situação, alguns homens, papas, cardeais, começaram então a colocar os princípios católicos no sentido da indulgência. E começou a vender perdão, começou a se vender as indulgências, colocando princípios que não eram princípios bíblicos. E a coisa acontecia de forma escandalosa. Dizia-se então que havia necessidade das pessoas comprarem o perdão para familiares que já haviam falecido, familiares que estavam no purgatório, e para cada quantidade de dinheiro que se pagava, haviam 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, até 500 anos de perdão. E aí então começou a existir um movimento chamado reforma ou pré-reforma, e vieram alguns homens que começaram a agir como Pedro Valdo ou os valdenses, que no século XII começaram a perceber que a igreja estava completamente corrompida, vendendo salvação e vendendo algumas indulgências que eram o direito a perdão das pessoas que já haviam morrido e o direito do perdão da minha própria vida. E começou então a vir outros homens como John Hus, começaram a vir John Wycliffe, começaram a vir Jerônimo Savonarola e outros reformadores ou pré-reformadores, que começaram a conversar especificamente sobre os erros que haviam sido impostos pelo imperador Constantino, que estava trazendo malefícios à igreja. A igreja católica, porque católico, irmão, todos nós somos. A palavra católico significa universal. Então passou a existir esse princípio, e então nasce um homem com um desejo de estudar a Bíblia, um padre chamado Martinho Lutero, um homem alemão que estava perturbado, ele tinha crises psicóticas no início, perturbações, porque ele acreditava não poder ser salvo, porque ele estava vivendo coisas que ele não gostaria de viver. E ele começa então uma tentativa de mudar a sua história. E ele então é enviado para Wittenberg, na Alemanha, e lá em Wittenberg ele começa a fazer teologia, ele começa a estudar, se torna um dos padres de Wittenberg, ele se torna professor de teologia da faculdade, naquela época, de teologia de Wittenberg. Ele se torna um dos homens mais importantes daquele lugar, e ele começa então a descobrir algumas coisas que não estavam corretas. E ele resolve fazer uma viagem, e ele vai para Roma. Quando ele chega em Roma, ele percebe que um dos grandes, que era Leão X, o Papa Leão X,
havia uma necessidade de reformar a Catedral de São Pedro, e na Catedral da Reforma de São Pedro gastaria muito dinheiro. E nessa grande reforma, entre outras coisas que haviam de acontecer, começou a existir então uma necessidade de se cobrar pelo perdão, uma necessidade de se cobrar pela salvação. E aí nasce as indulgências. Um homem chamado John Tutzer, ou também talvez alguns conheçam mais por Johann Tutzer, ele sai por todas as províncias necessárias, vendendo o perdão e vendendo as indulgências. Quando eles percebem que na venda das indulgências, que começou a crescer e que o dinheiro começou a entrar, então este padre, este monge alemão chamado Martinho Lutero, ele então discorda daquela situação, ele discorda daquela atitude, e ele volta mais perturbado ainda para Wittenberg, e ele fica alguns meses enclausurado, chorando, pensando, depressivo, até que ele resolve começar a escrever. Mas ele não começou a escrever de qualquer maneira, ele pegou a Bíblia e começou a ler a palavra de Deus. E quando ele começa a ler a palavra de Deus, ele se depara com Romanos capítulo 1, versículo 17, que já foi lido por mim, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, e não pelo pagamento das indulgências, da salvação e do arrependimento dos familiares no possível purgatório. E ele então começa a orar, ele começa, no bom sentido da palavra, a brigar com Deus, ele começa uma guerra pessoal, e ele começa a escrever algumas teses, e ele começa a escrever a primeira, a segunda, a 10ª, a 30ª, a 50ª, até chegar nas 95 teses, e as 95 teses de Lutero foram todas tiradas da palavra de Deus, colocando a palavra como referencial, como ponto de equilíbrio, e ele pega as 95 teses, e como um ato desafiador, ele vai no castelo de Wittenberg, e ele fixa na porta do castelo de Wittenberg, mais especificamente na catedral, as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517. Ali nascia a reforma do protestantismo, e essa reforma do protestantismo começou a lutar contra alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês, que infelizmente ainda existem nos dias de hoje no meio da igreja evangélica. Primeiro ponto, ou ponto 1, eles vendiam na época os pseudos pedaços de espinhos da coroa de Jesus. Eles diziam na época que tinham à venda, como indulgência, leite da Virgem Maria. Pode pegar a história. E eu faço uma pergunta para a igreja nos dias de hoje: será que nós estamos assemelhando? Nós não, porque aqui nós não vamos fazer isso jamais. Mas será que nos dias de hoje nós não estamos observando o sabonete ungido, a rosa santificada? Será que nos dias de hoje nós não estamos catapultando também como algo que a igreja na época chamava de relíquias, que as pessoas precisavam pagar para ver, que as pessoas queriam e deveriam encher os cofres de Roma, e para isso elas vinham de longe para tocar na rosa vermelha, na possível espinho da coroa. E tudo isso começou a existir uma forma de combate contra essas heresias que começou a se instalar no meio da igreja. Por isso que os valdenses no século XII, um homem que não tinha quase nenhuma formação, um vendedor, ele começa a
traduzir e comprar Bíblias e pediu para traduzir a Bíblia, e ele começa a distribuir e a pregar a palavra de Deus, e ele percebe então que os pobres não tinham vez. Com esse princípio, amados, os pobres foram perdendo espaço no cristianismo, e a aristocracia começou a dominar, e politicamente homens começaram a exigir cargos nos cleros, com os cardeais, e a política começou a misturar com o princípio da religião, e ali começou o declínio, onde a aristocracia começa a mandar, a ponto dos camponeses terem que se afastar das cidades, a ponto dos camponeses terem que se distanciar, não terem nem comida, não terem alimento, e a aristocracia crescendo, ganhando poder, porque as pessoas vinham de longe para ver objetos. Os objetos eram chamados de sacros, e eram santos aparentemente, e as pessoas pagavam caro para ver aquilo, pagavam caro para observar aquilo, e com isso a igreja foi inchando, crescendo, enriquecendo. E com esse falso enriquecimento, porque a riqueza real não está ligada a questões financeiras, mas principalmente a provisão de Deus, que envolve todas as outras coisas, também o dinheiro, mas muito mais coisas, como família, saúde, paz interior. E esse declínio moral começou a existir. John Wycliffe, ele resolve ir contra todo o princípio papado. Na bula papal começou a existir um monte de coisas que John Wycliffe não aceitava. Estou falando de monges, de padres, estou falando de pessoas que estavam ligados à bula papal. E em momento algum eles queriam, em hipótese alguma eles queriam denegrir a imagem ou a posição de Leão X. Em momento algum. Eles queriam apenas que a Bíblia fosse explicada, que a Bíblia fosse explicitada, que não fossem colocadas pontos superficiais sobre o que Deus quer, mas pontos específicos, bíblicos, daquilo que Deus é. John Hus, um tcheco, ele resolve também fazer uma coisa extraordinária. Ele resolve fazer pagamentos para a tradução da Bíblia em línguas que outrora até então não havia chegado. A mesma coisa que Lutero. Lutero conseguiu traduzir o Novo Testamento todo para a língua alemã, que até então era lida apenas pelos cardeais e pelos papas no latim. Nenhum alemão tinha acesso à Bíblia nenhuma até o século XVI. E o acesso que eles tinham estava ligado ao latim. Até que então Lutero, na Reforma, ele traduz a Bíblia no sentido de Novo Testamento todo para o alemão, trazendo acesso aos pobres, aos camponeses, trazendo acesso aos ricos, aos bem de vida, aos mal de vida, a qualquer um, aos excomungados. Isso chamou mais uma vez a atenção de Leão X, e leva então Martinho Lutero para um lugar chamado Dieta de Worms. Na Dieta de Worms ele começa a sua defesa, e em sua defesa ele explica da seguinte forma: se eu errei ferindo em qualquer área a palavra de Deus, eu posso me retratar, mas se vocês me provarem na Bíblia que eu estou errado, eu vou aqui me retratar, eu vou retirar as minhas palavras, eu vou queimar os meus livros, e eu vou revogar tudo aquilo que eu escrevi, inclusive as 95 teses. Ele voltou então com a carta papal na mão, e como revolta ele queima a carta em praça pública, e ele então é excomungado da igreja, ele é excluído da igreja. Ele conseguiu se livrar da fogueira, ele conseguiu se livrar da Inquisição, e ele então começa a se afastar, fica um período longe, escondido. As pessoas achavam que ele tinha morrido, e os camponeses então interpretaram errado a sua fala, e os camponeses começaram então a vir para as cidades e começaram a matar padres, começaram a matar cardeais, queimar igrejas com pessoas dentro,
dizendo que era a revolução de Lutero. Lutero, escondido para não ser morto, ele então resolve voltar e explicar que a revolução, a reforma que ele queria, não estava ligado à arma nem sangue, mas à palavra e à pena, porque é o que ele usava para escrever. E ele volta, e ele consegue então conter aquela grosseria, aquela fúria dos camponeses. Ele consegue então disseminar aquela fúria, fazendo assim com que as pessoas voltassem para os campos. Mas aí muitos camponeses também foram mortos pelos cardeais, muitos cardeais foram mortos pelos camponeses, e a história da reforma começa com sangue, começa porque foi arranhado os princípios cristãos, começa porque alguma coisa precisava ser feita, e ele então começa com esses princípios dentro das suas 95 teses. E como eu estou palestrando mais, na verdade, não estou pregando, que eu preciso falar neste mês dos 500 anos da reforma, nós precisamos entender que muitas coisas ainda hoje acontecem, coisas que na verdade não estão ligadas ao Evangelho, que deveriam estar, como por exemplo, nas teses de Lutero, ele fala sobre o pobre. Pedro Valdez, ele vende tudo que tem, no século XII, tudo que tem, ele começa a repartir aos pobres, porque ele percebe que os pobres eram muito mais importantes do que qualquer princípio de riqueza. E eles lutam para que a igreja, os cardeais, pastores, pudessem entender que não é a riqueza, não é a riqueza, mas a preocupação com o outro, a preocupação com o necessitado. Não é encher os cofres de igreja nenhuma, não é abarrotar conta de padre, de pastor, de kardecista, seja lá quem for. Que a verdade era a palavra de Deus e que o justo deveria viver pela fé. E no mês de outubro, mais especificamente no dia 31, nós comemoramos os 500 anos dessa reforma, em que redirecionou a igreja, levou a igreja a raciocinar dentro dos princípios bíblicos e buscar uma direção para que o povo, as irmãs e irmãos, as pessoas pudessem se preocupar especificamente com o pobre, com o necessitado, com o menos favorecido. Dinheiro de igreja que acaba na própria igreja é pecado. Dinheiro de igreja que ali é o ponto final da bênção é pecado. Se nós não usarmos aquilo que Deus nos deu em favor de alguém, isso não é igreja, isso não é reino, isso não é evangelho. Se igreja, nós não nos preocuparmos com outras pessoas, nós nos tornaremos o nosso clube fechado social. Nós vamos nos tornar, na verdade, a igreja da indulgência, a igreja da superficialidade. E será que nós, de certa forma, igreja cristã, século 21, não nos tornamos uma igreja falível, superficial, ao invés de se tornar superlativo? Será que nós estamos realmente nos preocupando com o da favela, com aquele que mora em condições subhumanas, com o presídio, com o órfão, com o abrigado, com o idoso, com a viúva?
Será que nesses anos que nós estamos aqui falando sobre igreja, será que nós não nos identificamos com essa reforma de Lutero, já no início do século XVI, em favor de uma igreja preocupada com o bem-estar de todos e não só de um? Será que nós não fomos violentados moralmente e nos esquecemos de ser igreja? Porque o que mais existe por aí, e eu vou falar, não tem como não falar, são igrejas que fazem campanhas A, campanhas B, campanhas C para crente. Não sou contra a campanha A, nem B, nem C, mas eu sou contra as pessoas não se preocuparem com quem está lá fora, com de fato o faminto, com de fato o necessitado. E nós nos tornamos esse clube fechado. Nós faremos 7 anos aqui neste lugar, nesse setor, pregando exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Entendermos a dor do próximo, entendermos o significado dos outros, mas nós nascemos num princípio de egoísmo falível, onde nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nos preocupamos conosco apenas e nos esquecemos de entender o significado real da igreja na face da terra. Nós fomos buscar e precisamos de um padre, de um monge alemão que nos mostrasse de novo o caminho da igreja, que nos mostrasse de novo que nós precisamos e precisávamos voltar aos princípios da palavra de Deus. E isto para nós, até nos dias de hoje acontece. E há de se entender que talvez entre nós, cristãos, com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, não soubéssemos ainda o que significa para cada um de nós a reforma do protestantismo. Não soubéssemos ainda o que significa o nome Martinho Lutero. Não soubéssemos ainda o que significou para nós a cidade de Wittenberg. Não soubéssemos ainda que no dia 31 de outubro, no dia específico, dia 31 de outubro de 1517, há praticamente exatos 500 anos, muitas pessoas morreram, foram assassinadas, degoladas. Naquela época, havia um princípio da igreja que alguém que se matava, que suicidava, a igreja não permitia o enterro dessa pessoa. Ela tinha que ser deixada aonde estava para ser comida pelos abutres, pelos bichos, pelos animais. A não ser que a família pagasse caro para o cardeal. Aí o cardeal liberava e essa pessoa podia enterrar num lugar longe, porque ele era considerado, os lugares onde tinham as igrejas eram considerados como sacros, ou lugares que eram santos, e levavam para o meio de um mato e deixavam, enterrava lá, porque havia pago para os cardeais. E a igreja declinou. Irmãos, mas isso não é privilégio do século XVI, não. O século XXI tem muito disso dentro das igrejas evangélicas. Tem pessoas vendendo coisas. Eu me lembro de uma história de uns 10 anos atrás de um rapaz vendendo lote no céu. E houve quem comprasse. Era barato, não. Nós entendemos que hoje a pessoa, ela vai em Israel, isso existe, e ela pega sacolas e ela embala o ar de Israel e amarra, e ela traz e ela vende o ar de Israel, e tem quem compra.
e tem quem compra. Eu te faço uma pergunta: nós não estamos vivendo moralmente o século XVI? Eu não posso começar o mês de outubro pregando só, se eu não te explicar o que significa para nós a reforma do protestantismo. Tem pessoas, como diz os evangelhos, especificamente as cartas paulinas, que vê anjo onde não tem, que fala assim, ó, sentiu? Eu não senti nada. Houve uma época em que profetas, eles reivindicaram para si a condição de profeta ímpar, único de Deus, que ninguém mais tinha o poder de profetizar a não ser eles. Isso no século XIX. E eu me pergunto, de quem é a culpa? Eu digo, do povo. Porque a Bíblia diz assim que o povo perece porque falta conhecimento. Atos diz que haviam bereanos, pessoas de Bereia. Os bereanos, eles iam nas escrituras e eles analisavam tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo ensinava, para ver se o que Paulo pregava, se o que Paulo ensinava era verdadeiro. E nós não temos mais bereanos. Os bons bereanos ficaram para trás. O que eu prego aqui, ninguém talvez quer contestar. O que eu prego aqui, talvez ninguém quer reler em casa. O que eu prego aqui, talvez ninguém quer verificar se esse cara que está aí na frente, dizendo que é pastor, se ele é pastor de verdade. Ninguém quer me contestar, ninguém quer pegar a Bíblia, ninguém quer ver se eu estou certo, se eu estou errado. Desde que eu fale aquilo que a igreja quer ouvir. Eu vou dizer à igreja aquilo que você quer ouvir. Se não houver santidade, se não houver graça, se não houver o céu, vai todo mundo para o inferno. Porque não adianta nós vivermos uma igreja superficial, enquanto o pobre morre do nosso lado, enquanto o órfão morre do nosso lado, enquanto os presos estão se matando, e a igreja não tem relevância alguma. Relevância alguma. E nós estamos fazendo campanhas e campanhas e campanhas para atrair crente de outras igrejas. É esse o Evangelho? É isso que a reforma me ensina? É isso que a Bíblia me ensina? É isso que está na palavra de Deus? É isso que nós aprendemos como palavra de Deus? Eu tenho quase 3.000 pessoas no Facebook, quase 2.000 no Instagram, quase 5.000 pessoas. Eu estou com um projeto de uma casa, de um barracão de madeira, de tábua, vocês sabem disso. Molhando tudo, já expliquei isso aqui quarta-feira no culto. Além das casas de recuperação, além dos projetos do orfanato, além de tudo que vocês sabem. Eu mandei um vídeo para todo mundo. Todo mundo. Um irmão me respondeu e disse assim: pastor, eu vou te ajudar com valor X. De 5.000, E nós cantamos assim: que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Pastor, eu estou com tanto problema. Bem-vindo à minha equipe, também estou. Mas vamos romper.